pessoal, tudo bem? Como que nós estamos? Espero que todos muito bem, firmes e fortes aqui para entrarmos em suprimento de fundos, de acordo com a 4.320 e de acordo com o decreto 93872 de 86. Gente, então vamos só fazer um panorama geral aqui, né, do que seria essa lógica do suprimento de fundos. Primeira coisa que você já precisa ter em mente é que o suprimento de fundos vai ser um regime de adiantamento de numerário a um servidor. Então, vai ser algo ali excepcional. Porque qual que é a minha regra? Né? Qual que vai ser o meu processo tradicional de realização de despesa? Empenho, liquidação e pagamento. Sempre desse jeitinho ali bonitinho. Eu faço empenho em nome lá do credor, né? Reserva a dotação com base num contrato de licitação que eu fiz, tá? Regra geral vai ser essa. Liquido e pago. Lindo. Esse é aí o meu processo normal, tá? E obviamente que eu vou ter uma licitação que vai estar antes deste empenho, liquidação e pagamento, tá? Necessariamente para qualquer contratação, compra de bens, contratação de serviços, contratação de obras, pessoal, sempre licitação, né? Obviamente, tirando aquelas exceções lá da própria lei de licitações. Contudo, qual que seria aí a lógica do suprimento de fundos, gente? Atender a situações atípicas que exijam pronto pagamento e que não podem aguardar o processo normal de aplicação. Então, aqui, pessoal, o suprimento de fundos, você já tem que levar isso para sua prova, que isso às vezes vem em prova. Vai ter ali como exceção, né? Exceção ao procedimento licitatório. Procedimento licitatório, que vocês aprendem lá em Direito Administrativo, com os professores Herbert e professor Talhos, né? Então, vocês sabem muito bem como é que funciona a licitação, só que no suprimento de fundos a gente não terá procedimento licitatório. Por isso aí que ele é uma exceção à realização da despesa, né, as etapas da realização, porque ele é uma exceção ao processo licitatório. Então, a gente não passa pela licitação para fazer o suprimento de fundos, tá bom? Contudo, ele passa por empenho, passa por liquidação e passa por pagamento, gente. E aqui, às vezes, as bancas cobram isso, dizendo que, na verdade, ele seria uma exceção ao empenho, que não precisa fazer o empenho no suprimento de fundos. Errado! Ele é uma exceção ao procedimento licitatório, beleza? Maravilha, então. Vamos ver aqui o que a 4.320 diz para nós com relação a suprimento de fundos. Artigo 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Então, não poder subordinar-se ao processo normal de aplicação, tem que lembrar que isso aqui significa, né? Então, 2 pontos, o que isso aqui vai significar para você? Exceção à licitação. Exceção à licitação. Porque o resto, meu povo, o resto acontece. O resto vai ter empenho, liquidação e pagamento, tá? Regime de adiantamento, então, é sinônimo de suprimento de fundos. Pode vir na sua prova tanto o nome suprimento de fundos, quanto o nome regime de adiantamento. Outra situação que a gente já retira do 68. São despesas expressamente definidas em lei, situações que serão definidas em lei. Não é simplesmente ao Deus dará, porque hoje o gestor acordou com vontade de fazer um suprimento de fundos para fazer uma obra. Não, isso não existe, não existe isso. Temos que ver de acordo com as leis, com as normas que vão regular o suprimento de fundos para ver se aquilo se adequa, para ver se aquilo pode ser feito ou não por um suprimento. Se não tiver na lei, não pode ser feito, tá? Porque aqui, pessoal, é uma exceção ao procedimento licitatório. Aí, o que aconteceria? Se isso não fosse definido em lei, veja, seria uma carta branca para dispensar a licitação. E aí, além das situações já previstas na lei de licitações, né,
tanto a 8666 quanto a 14133, o que a gente teria aqui? A gente teria mais uma hipótese, uma carta branca, para dispensar a licitação por meio de suprimento. E a gente não pode fazer isso, tá? Por isso que são despesas expressamente definidas em lei, ok? Maravilha, então. Outro ponto, sempre precedido de empenho. Não é exceção a realização de empenho. As bancas amam cobrar isso, dizer que, na verdade, o suprimento não vai passar pelo estágio do empenho, mas apenas liquidação e pagamento, apenas pagamento. Errado. Empenho, liquidação e pagamento obrigatoriamente, ok? Aí o 69 da 4.320, ele lembra, né, gente? A 4.320, ela serve para União, estados, DF e municípios. Ela não é uma lei só para a União, tá? Então aqui a gente acopla aqui, né, abarca os 4 entes federativos. No 69 da 4.320, o que a gente tem? Que não se fará adiantamento a servidor em alcance, então essa é a primeira situação, nem é responsável por 2 adiantamentos. Nós vamos ver que daqui a pouquinho que o decreto 93872, que é aplicável apenas em âmbito federal, apenas à União, ele vai trazer essas 2 possibilidades aqui e mais 2, tá? Então, para efeitos de 4.320, nós só temos esta vedação aqui, que o servidor que já tem 2 adiantamentos, tem 2 suprimentos, eu sempre falo isso, né? Tenho 2 mãos e eu consigo pegar um suprimento aqui e um aqui. Então, se eu já tenho 2 suprimentos, eu não consigo pegar mais nenhum. Para eu pegar outro suprimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir essa mão. Para abrir essa mão, o que eu tenho que fazer? Prestar contas e as minhas contas serem aprovadas. Aí sim, depois disso, eu vou poder pegar outro, tá? Então, aqui, pessoal, na 4.320, se eu tenho 2 suprimentos, eu já não posso pegar mais nenhum. E se eu sou um servidor em alcance? O que é um servidor em alcance? 2 situações. Ou eu não prestei contas no prazo regulamentar, então eu tinha um prazo para prestar contas e eu não prestei contas das despesas que eu realizei por meio do suprimento, ou eu prestei as contas, mas elas foram reprovadas, tá? Então, foram impugnadas, foram reprovadas, vai depender ali o nome que a banca vai trazer para você, tá? Mas o servidor em alcance seria aí esse servidor que está ou sem prestar as contas no prazo correto, ou prestou as contas e elas foram impugnadas ou reprovadas, tá bom? Maravilha, então. Isso aqui, pessoal, é 4.320. Isso daqui é aplicável a todos os entes federativos, tá? Só que o que acontece no caso aqui das nossas provas para efeitos de concurso público? O que acontece é que as bancas amam cobrar o decreto 93872 de 86, que é um decreto só voltado para a União, tá? E aí a gente tem que necessariamente saber essas hipóteses aqui que são previstas no decreto e que despencam em prova de concurso. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora no 45 e seguintes do decreto 93872. Excepcionalmente, a critério do ordenador de despesas, sob sua inteira responsabilidade, poderá ser concedido o suprimento de fundos a servidor, sempre precedido do empenho na dotação própria às despesas a realizar e que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos seguintes casos. Então, aqui ele faz uma mistura, né, do que já estava escrito na 4.320, lá no 68, e também ali no decreto 200, de 67. Então, quais são os casos em que nós poderemos ter o suprimento de fundos? Número 1, para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais que exijam pronto pagamento. Então, despesa eventual que exija pronto pagamento. Pode ser em viagem? Pode. Pode ser um serviço especial? Pode, né? Então, aqui, pessoal, o que a gente tem aqui de exemplo? Aqui, inclusive em viagens, né? Em serviços especiais ali. Ó, você pode olhar ali, né? Uma situação. É um servidor que vai precisar se deslocar para alguma situação específica, vai ter que ir para o interior para resolver algum problema ali relativo ao órgão dele, né? Ah, precisa ir numa vara de família, precisa ir num centro específico lá para resolver uma situação. E aí, pessoal, para viajar ele precisa pôr combustível, ele precisa pagar pedágio.
Então, aqui ele vai ter um cartão de pagamento, que nós vamos olhar em tópico específico isso, né? Vai ter ali um cartão de pagamento e vai trabalhar aqui nesta lógica de pagamento. Obviamente, né, a vara de família aí seria uma vara estadual, mas eu estou aqui jogando informações aleatórias. Então, imagina aqui que é uma pessoa ali, né, um servidor da Polícia Federal, ele vai ali atender algum chamado específico, ele precisa viajar para coletar informações específicas, enfim, né? E ele vai utilizar ali valores. Então, tranquilo aqui também, né? Inclusive, essa situação da Polícia Federal também, também está abarcada no inciso 2, se isso for em caráter sigiloso, tá? Então, aí você vai ter que olhar, mas essa que vai ser a regra. Uma despesa eventual que exija um pronto pagamento, inclusive em viagens, vai ser feita por meio de suprimento de fundos. Número 2, despesa em caráter sigiloso. Então, digamos que seja ali uma investigação que está sendo realizada, que não tem como a gente ter ali um processo licitatório, porque a licitação é pública, gente. A licitação vai ser tudo publicado. Então, como que eu vou ali, né, fazer ali, por exemplo, uma investigação? Às vezes eu tenho que contratar um serviço específico, fazer ali despesas no âmbito dessa investigação. Como que eu vou licitar isso, publicar isso? Não dá, porque às vezes eu vou manchar a investigação inteira, vou acabar com a investigação inteira por conta da licitação, tá? E aí a gente faz isso por meio de suprimento de fundos, por conta de ser um caráter sigiloso. E, obviamente, isso vai ter que ser regulamentado, né? Então, a gente vai ter que classificar isso, regulamentar isso, por meio de um regulamento daquele órgão que vai efetivamente ter essas despesas em caráter sigiloso, beleza? E 3, para atender a despesas de pequeno vulto, pessoal, despesinhas pequenas, né? Valores ali pequenos que nós teremos que fazer. Às vezes, muitas vezes, precisa trocar uma fechadura da porta do órgão lá, né? Tem o ministério, não sei do que, tem a porta do banheiro desse ministério. Aí você precisa trocar uma fechadura, quebrou ali a maçaneta. Faz por suprimento de fundos, né? Pô, vai fazer uma licitação? Não vai, porque já é pequeno vulto, já estaria dispensado, tá? Então, você já vai ali por meio de um cartão ali de pagamento, né? Você passa lá o cartão e já paga isso, já resolve isso. Vai ter empenho, liquidação e pagamento, mas veja, um procedimento muito mais simples de ser realizado do que passar por toda aquela burocracia, tá bom? Maravilha, então. São as 3 situações que a gente tem nesse decreto e que sempre vem em prova, ok? Outra coisa aqui que vocês têm que levar. A despesa de pequeno vulto é portaria do ministro da Fazenda, que atualmente, pessoal, é o ministro da Economia, Ministério da Economia. Já a despesa em caráter sigiloso não é portaria do ministro da Fazenda, é regulamento daquele órgão que vai trabalhar com a lógica do caráter sigiloso, tá? Então, aqui não vai ter uma portaria específica que vai regulamentar isso, não. Cada órgão ali vai regulamentar, beleza? Maravilha, então. Artigo 45, parágrafo 1º do Decreto 93872. O suprimento de fundos será contabilizado e incluído nas contas do ordenador como despesa realizada. Então, não vai ser o suprido. Suprido é aquela pessoa que recebe o suprimento de fundos, aquele servidor que recebe o suprimento. Não está nas contas do suprido, não. Esta despesa estará nas contas do ordenador da despesa. Tá? E aí é ele que vai ter isso contabilizado e é ele que vai ali se responsabilizar por isso, no fim das contas, tá? Restituições, pessoal, isso vem em prova. Isso vem em prova, tem que saber. Restituição de suprimento de fundos. Se isso acontecer, pessoal, por falta de aplicação, né, ou uma aplicação indevida, no mesmo ano em que o suprimento de fundos foi concedido, vai ser considerado uma anulação de despesa. Já se houver a restituição após o encerramento do exercício, isso vai ser considerado receita orçamentária daquele exercício. Então, aqui, no mesmo ano, tá? No mesmo ano da concessão e aqui em um ano seguinte, ali embaixo, tá? Tem que tomar cuidado, porque pode ser que venha na sua prova que, independentemente do momento, vai ser considerado anulação de despesa. E isso vai estar errado. Se for no mesmo ano, é anulação de despesa da concessão, tá?
Então, concedeu, mas restituiu no mesmo ano, anulei a minha despesa, não fiz a despesa, tá? Ou anula parcialmente a despesa, fiz só um pedaço, o outro pedaço eu restituí, não tem problema, faz uma anulação total ou parcial de despesa, tá? E se foi recolhida em ano seguinte, entra como uma receita orçamentária, porque eu não tenho mais como anular aquela despesa ali, tá? E aí a restituição, né, o servidor pagando ali por meio de uma guia de recolhimento, por exemplo, uma GRU, nesse caso, ele paga aquilo e aquilo entra como uma receita orçamentária para a União, beleza? Maravilha, gente. Artigo 46. Cabe aos detentores de suprimento de fundos fornecerem indicação precisa dos saldos em seu poder em 31 de dezembro, para efeito de contabilização e reinscrição da respectiva responsabilidade pela sua aplicação em data posterior, observados os prazos assinalados pelo OD. A importância aplicada até o dia 31 de dezembro será comprovada até o dia 15 de janeiro seguinte. Gente, então, obviamente, né, nós temos ali suprimento de fundos, o servidor, ele precisa obrigatoriamente prestar contas disso, porque se não precisasse prestar contas, você já pensou o tanto de enriquecimento ilícito que a gente ia ter, né? Então, ele tem que prestar as contas, né, mostrar a nota fiscal do que ele comprou, se o valor era adequado. Inclusive, quando você começa a dar uma olhada nessa lógica do suprimento, você vai perceber ali que o ideal é que o servidor, antes de fazer a despesa, ele faça uma pesquisa de preços. Ou ele vá na ata de registro de preços do órgão, veja ali quem que está, né, classificado ali, quem está validado naquela ata para contratar com a administração. Por quê? Porque tem que ter o melhor preço, a gente tem que fazer aquela lógica de uma eficiência, de uma economicidade, todo aquele cenário, né, de analisar se aquela despesa ela está atendendo ao interesse público ou não. Porque, eu vou comprar uma garrafa de água por R$1.000? Não vou fazer isso, obviamente, né? Vou comprar uma garrafa de água por R$50? Uma garrafa de 500 ml, de 1 litro? Obviamente que não. Eu preciso ver qual é o parâmetro, eu preciso ver quais são os preços praticados, qual é a média, tá? Então, o servidor, a regra vai ser essa, ele tem que fazer uma pesquisa de preços antes de efetivamente comprar, para comprar da melhor maneira possível, porque ele está gastando dinheiro público, né? E ele tem que prestar contas disso. E aí, pessoal, esse aqui é o nosso prazo, tá? Essa importância até o dia 31, que ele aplicou até o dia 31, ele tem que comprovar até o dia 15, então ele vai trazer as notas fiscais, os recibos, enfim, né? Vai trazer aquilo para comprovar exatamente no que ele gastou, onde ele gastou, para quem que ele pagou, né? E também é muito fácil ele fazer essa comprovação quando é por meio do cartão de pagamento, porque fica tudo registrado na conta, tá? Então, tranquilão aqui, beleza? E, pessoal, se o suprimento de fundos, né, se o suprido, ele tem saldo em poder dele até o dia 31 de dezembro, se ele aplicou, ele comprova até o dia 15, igual está no parágrafo único. Se ele não aplicou ainda, ele tem que informar isso para que isso seja reinscrito, seja contabilizado, para que ele possa aplicar isso posteriormente num novo prazo, se for dado um novo prazo, tá? Se ainda estiver no prazo, por exemplo. Então, tudo isso aí vai ser trabalhado, beleza? Trabalhado lá pelo ordenador, pelos regulamentos próprios ali, ok? Maravilha. Parágrafo 2º do artigo 45, do artigo 45, tá? Eu puxei o 46 aqui no meio, porque ele trata sobre essa lógica de prestação de contas, e aí a gente pensa assim, bom, vai prestar as contas, se for restituir, né, que é o que a gente acabou de ver ali, se for restituir no mesmo ano, anula a despesa, e se for restituir, por exemplo, se houver a restituição no ano seguinte, receita orçamentária, beleza? Maravilha. Servidor que, parágrafo 2º, receber o suprimento de fundos na forma deste artigo é obrigado a prestar contas de sua aplicação. Então, nós acabamos de ver ali sobre a prestação de contas, tá? Procedendo-se automaticamente à tomada de contas se não o fizer no prazo assinalado pelo ordenador de despesas, sem prejuízo das providências administrativas para a apuração da responsabilidade e imposição de penalidades cabíveis. Eu trouxe aqui, pessoal, o 81 do Decreto-Lei 200 e o parágrafo 3º do 80 também do Decreto-Lei 200,
Porque o decreto 93872, nesse artigo 45, parágrafo 2º, ele remete a isso aqui. Eu só trouxe para vocês lerem e saberem que isso existe, mas é bem tranquilo, ele só está dizendo, na verdade, ele só está dando base, fundamento para o que já está escrito ali. Então vamos só dar uma olhada rapidinho aqui. Parágrafo único do 81 diz que o funcionário que receber suprimento de fundos é obrigado a prestar contas da sua aplicação, procedendo-se automaticamente à tomada de contas se não fizer no prazo. Então isso é o Decreto-Lei 200 de 67, pessoal, e a gente tem essa regrinha repetida no Decreto 93872 de 86. E o parágrafo 3º diz que quando as contas, forem impugnadas, quando as contas do suprido forem impugnadas, deverá o ordenador de despesas determinar imediatas providências administrativas para a apuração da responsabilidade e imposição de penalidade. Então aqui, esse artigo 45, parágrafo 2º, ele compila o que a gente tem no 81, parágrafo único, e no 80, parágrafo 3º do Decreto-Lei 200 de 67. Ele pega essas duas situações e compila aqui neste quadrinho. Veja, servidor que recebe suprimento de fundos. Eu, Gabi, recebi um suprimento de fundos. Eu, obrigatoriamente, no dia 31 de dezembro, se eu tiver saldo desse suprimento, se eu ainda tiver valores a serem aplicados, eu tenho que falar exatamente quanto que eu tenho lá no meu cartão, na minha conta, enfim, para fazer aquela despesa, para que o ordenador da despesa contabilize e reinscreva isso para eu aplicar no exercício seguinte. Se eu apliquei valores até o dia 31 de dezembro, eu, Gabi, então até o dia 15 de janeiro do exercício seguinte, obviamente, eu preciso comprovar como que eu gastei isso, tá? Se eu, Gabi, não fizer a prestação de contas no prazo assinalado ali, ou até o dia 15 de janeiro, ou em outro prazo, caso eu ainda esteja dentro do prazo para aplicação, o que vai acontecer? O ordenador de despesa vai proceder ali a minha tomada de contas automática. Então, eu obrigatoriamente, eu serei ali obrigada a prestar as contas. Mas por quê? Porque é uma tomada de contas automática. E aí, se ele verificar que eu desviei dinheiro, credo, que coisa horrível, mas a Gabi desviou dinheiro, então a Gabi vai ter que responder. Vai ser aberto processo administrativo, necessariamente vai ter penalidade ali aplicada a mim, eu vou ter que responder, vou ter que ressarcir, enfim, terei ali várias situações que serão aplicadas a mim por conta de uma aplicação indevida do suprimento de fundos, beleza? Maravilha, então. Ah, só uma coisa, Se a banca te trouxer que não existe a possibilidade de tomada de contas automática, caso não seja respeitado o prazo de aplicação do suprimento, isso está errado. Porque procede-se sim automaticamente a tomada de contas aqui. Não tem discussão, vai ter tomada de contas, vai ter que prestar as contas e ponto final, beleza? Maravilha. Não se concederá suprimento de fundos. Lembra que lá na 4.320 a gente viu no 69 duas situações. Quando o servidor está em alcance ou quando ele é responsável por 2 suprimentos. Aqui no 45, parágrafo 3º do Decreto 93872, o que a gente tem? Não se considerará suprimento de fundos. Quando, pessoal? Responsável por 2 suprimentos. A gente já sabia dessa lógica por conta da 4.320. Responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas da sua aplicação. É o servidor em alcance aqui, tá? Servidor que tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir, salvo quando não houver na repartição outro servidor. Esse aqui a gente não tem essa hipótese na 4.320, gente. Não temos isso lá. Então você tem que lembrar, que em termos de âmbito federal, em termos de União, esta é uma situação em que o servidor não pode receber o suprimento. Então, se ele, por exemplo, tem a guarda do material de escritório, então ele tem lá uma chave, ele é o responsável por fazer a guarda daquele, como é que fala? Daquele armarinho, sabe aquele, você consegue visualizar aqueles armários de metal, assim, que tem em escola, em escritório, Aquele armário de metal normal, cinza. Então, digamos que ele tem essa chave desse armarinho de metal, tá? Vamos pensar aí como um órgãozinho ali, uma estrutura bem pequenininha, tá?
Então ele tem essa chavezinha e ele guarda lá. Caneta, marca-texto, sulfite, tudo, clipes, todo esse materialzinho de escritório é ele que guarda. E aí, pessoal, ele, sendo o servidor que tem a guarda desse material, ele pode pegar suprimento de fundos para comprar material de escritório? A regra é que não. A regra é que não, para que a gente consiga ter uma separação aqui, tá? E para evitar aí desvios, evitar corrupção, tá? A regra é, então, que se ele tem a guarda do material que ele vai adquirir, ele não pode receber o suprimento. Só que se ele for o único servidor da repartição, aí ele vai poder sim. Porque se só tem tu, vai tu mesmo. Não tem outra opção para entregar suprimento de fundos aqui, para conceder suprimento. Então, necessariamente, vai ser ele o suprido, caso só tenha ele de servidor na repartição. Estagiário não pode receber suprimento, terceirizado não pode receber suprimento, tá? Então, aqui, servidor, a gente vai abrir a lógica aqui para servidor público, empregado público, tá? O empregado dentro de uma empresa pública, por exemplo, agente político, né? Então, aqui a gente vai ter ali todas o membro de poder, enfim, a gente vai ter ali essa lógica do servidor em sentido amplo, né? Não apenas o servidor estatutário, né? O servidor lá do estágio probatório, enfim. Pode ser um servidor que está em estágio probatório? Pode ser. Tem banca que cobra isso. Ah, mas ele estava em estágio probatório, então ele não poderia receber o suprimento de fundos. Podia sim, a gente não tem exceção nesse sentido. Então, eu, Gabi, agora que eu não estou mais em estágio probatório, né, consegui aí atingir a estabilidade agora, nem vi passar, né, só um adendo aqui, nem vi passar, a hora que eu pisquei já tinha passado 3 anos, mas é basicamente isso. Eu, Gabi, no primeiro ano, no segundo ano, se eu precisasse ter um suprimento de fundos ali, né, numa situação específica, que obviamente eu não preciso, mas se fosse um cenário disso, eu, Gabi, no estágio probatório, poderia sim receber o suprimento, porque não tem vedação nesse sentido, porque eu sou servidora, tá? Então essa aqui vai ser a lógica aqui. E servidor declarado em alcance. Gente, o decreto 93872, ele faz essa diferenciação. Em alcance seria o que teve as contas reprovadas, tá? Impugnadas e reprovadas. E ele não coloca o servidor em alcance aqui. Só que quando a gente vai estudar sobre o tema, né, e até ler nos manuais, nos normativos, você percebe tranquilamente que o servidor em alcance é aquele que não prestou contas no prazo ou que teve as suas contas reprovadas, tá? Então, são essas situações aqui que nós temos para não concessão de suprimento de fundos. Nesses 4 cenários, o servidor não pode receber, isso vem bastante em prova, tá bom? Artigo 45, parágrafo 4º, pessoal. Aqui vocês têm que olhar muito atentamente comigo aqui. Valores limites para a concessão do suprimento e limite máximo para despesa de pequeno vulto são fixadas em portaria do ministro da Fazenda, que atualmente é o Ministério da Economia, o ministro da Economia. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para esse primeiro ponto aqui? Por quê? Porque basicamente, ó, eu vou voltar aqui para vocês verem uma coisa. Até deveria ter colocado lá. O que está dizendo nesse inciso 3 aqui? Está dizendo para nós que para atender despesas de pequeno vulto, a gente usa o suprimento de fundos, assim entendidas aquelas cujo valor não ultrapassar um limite estabelecido em portaria do Ministério da Fazenda, do ministro da Fazenda. Então, o limite máximo para despesas de pequeno vulto é em portaria do ministro da Fazenda. Isso não tem dúvida nenhuma, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Só que a gente esquece disso aqui, ó. A gente esquece disso, porque o limite máximo já está aqui, ele está repetido, né? Veja, o inciso 3, lá ele já falava isso para nós. Só que esse valor limite para concessão do suprimento não está ali. Então, é isso que você tem que levar para sua prova, porque isso aqui foi cobrado recentemente, inclusive, tá? Eu acho até que foi no começo desse ano. Então, olha só, valor tanto limite máximo para o pequeno vulto, quanto o valor limite para concessão de suprimento, os dois valores aqui são na portaria do ministro da Fazenda. Se você abrir a portaria, você vai ver que ele tem artigo para essa primeira situação e artigo para a segunda situação, né? Atualmente aqui, nós temos a portaria, né, 95 de
2012, que é a portaria ali que vai trabalhar com esses limites. E aí, gente, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Então, não é apenas o limite máximo para o pequeno bruto, é o limite para concessão de suprimento. Porque eu tenho que ter um limite para concessão de suprimento. Não é simplesmente qualquer valor que eu posso utilizar aqui. Né? Se for ultrapassar determinado valor, eu já não posso mais fazer aquilo por suprimento, né? Não vai ter como. Então, eu vou ter aqui limites para concessão do suprimento de fundos, beleza? Maravilha, então. Artigo 47. Aqui, a gente vai entrar no regime especial de execução, que é um regime específico aqui para a parte ali de presidência, ministérios, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. Só vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. A concessão e a aplicação de suprimento de fundos ou adiantamentos para atender a peculiaridades dos órgãos essenciais da Presidência da República, Vice-Presidência, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Polícia Federal, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das Relações Exteriores, Controladoria Geral da União, bem assim de militares e da inteligência, obedecerão ao regime especial de execução estabelecidos em instruções aprovadas pelos respectivos ministros de Estado, vedada a delegação de competência. Então, falou para você em suprimento de fundos nesse âmbito aqui, né? Presidência, vice-presidência, ministérios todos, CGU, né? Controladoria Geral da União, tudo isso aí, pessoal, militares, inteligência, agência de inteligência, isso vai ser aqui regime especial de execução para suprimento de fundos. Esta concessão e aplicação do regime especial de execução, a gente tem algumas regrinhas aqui. Quais são elas, então? Parágrafo único do 47. Com relação ao Ministério da Saúde, o suprimento de fundos, tanto a concessão quanto a aplicação, vão ser para atender especificidades da assistência à saúde indígena. Então, não é para toda e qualquer despesa do Ministério da Saúde. Não é para atender a saúde da mulher, não é para atender a saúde da criança e do adolescente, não. O suprimento de fundos neste cenário aqui do regime especial de execução, né, do suprimento de fundos para o Ministério da Saúde, vai ser apenas para atender especificidades da assistência à saúde indígena, tá? Por sua vez, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o que a gente tem com relação a suprimento de fundos neste ministério? Atender especificidades com adidos agrícolas em missões diplomáticas no exterior. Aí você pensa assim, nossa, o que é adido agrícola? Né? Adidos agrícolas. Aqui é uma confissão minha, né? Quando eu li pela primeira vez na minha vida a palavra adido agrícola, né? Isso faz bastante tempo. Na minha cabeça, o que veio? Na minha cabeça veio fertilizante, agrotóxico, veneno, né? Todas as coisas ali que a gente usa na plantação, né? Tem que matar os bichos, tem que fertilizar o solo, enfim. Adido agrícola, na minha cabeça, naquele momento, o que era? Era produto agrícola, né? Só que não é isso. Se você pensou isso, você também errou. Gente, adido agrícola é um embaixador agrícola. Então, quem que vai viajar e representar o Brasil nesta área de agricultura, pecuária e abastecimento, seria como se fosse um embaixador, tá? Nesta área agrícola. E aí, pessoal, esse embaixador, entre aspas, é o adido agrícola, tá? E isso é muito, muito, muito importante para efeitos do nosso país, porque o nosso país, ele tem muito isso, né? Da agricultura, pecuária, enfim, a gente é muito forte nisso. Então, é muito importante que a gente tenha os adidos agrícolas em missões no exterior, né? Para fazer essa questão de negócios, de informações, né? Relativas ao nosso processo de agricultura, ao nosso processo de pecuária, né? Entender ali a lógica de tecnologia com relação a isso, né? Acordos, parcerias com outros países, enfim. Então, é muito, muito, muito importante para efeitos do nosso país. Então, com relação a essas despesas de adidos agrícolas em missão diplomática no exterior,
você vai poder ter suprimento de fundos para bancar aí as despesas deles lá fora, tá? Inciso 3, com relação ao Ministério das Relações Exteriores, a gente vai ter que o suprimento de fundos vai atender às especificidades de repartições do Ministério no exterior. Então, se nós temos repartições deste Ministério no exterior, a gente atende por meio de suprimento de fundos essas repartições, tá? E, obviamente, vai ser tudo regulamentado aqui, né, gente? Não é simplesmente, eu vou atender tudo por suprimento. Não, são especificidades, não é toda e qualquer despesa não, tá? Inciso 4, com relação à Controladoria Geral da União, atender a especificidades também decorrentes das atividades de acordos de leniência, inteligência, fiscalização, investigação, operação especial, realizada pela Secretaria de Combate à Corrupção da Controladoria Geral da União, que demandem despesas consideradas de caráter sigiloso. Então, com relação à Controladoria Geral da União, ela vai poder ter suprimento de fundos para atender a essas despesas em caráter sigiloso, nessa situação de investigar, fiscalizar, combater corrupção, né? As ações de inteligência da CGU, tá? Então, aqui, tranquilamente aí, para despesas em caráter sigiloso, pode sim receber o suprimento de fundos, tanto a concessão quanto a aplicação aqui, ok? É importante que vocês levem essas informações para efeitos de prova. Se a banca generalizar, disser que é para toda especificidade, para toda e qualquer especificidade no âmbito desses ministérios, no âmbito da controladoria, você já vai dizer que está errado, porque você viu aqui que cada um tem a sua especificidade. Cada um é aplicado em uma situação específica, né? Então, ali, saúde indígena no Ministério da Saúde, adido agrícola em missão diplomática no exterior, com relação ao mapa, Ministério de Relações Exteriores para as repartições que estão no exterior e apenas as especificidades disso, e a CGU, o caráter sigiloso, beleza? Maravilha, então. Concessão do suprimento de fundos. Aqui eu preciso de uma atenção de vocês, né, com relação a esta concessão, porque a gente tem uma diferenciação aqui. Gente, no enfoque orçamentário, a concessão do suprimento de fundos é uma despesa orçamentária. Por que é uma despesa orçamentária? Porque eu tenho empenho, liquidação e pagamento. Como eu tenho empenho, liquidação e pagamento, necessariamente ela é uma despesa orçamentária. Na concessão já na concessão. Por sua vez, no enfoque patrimonial, é uma despesa não efetiva na concessão, tá? Por que isso acontece? Porque após a prestação de contas, é que na contabilidade ela vai ser considerada uma despesa. Então, aí a despesa efetivamente vai ser contabilizada, né? A variação patrimonial diminutiva só vai acontecer após o suprido prestar contas daquele valor aplicado. Veja, no enfoque patrimonial, o que a gente vai ter aqui? O que acontece? Quando existe o empenho, liquidação e pagamento, esse valor é adiantado ao suprido, tá? Então, no momento lá da contabilidade, no momento em que eu faço o adiantamento do numerário ao servidor, faço esse pagamento ali ao servidor, ao mesmo tempo em que existe esse numerário entregue para ele, também existe um direito de receber ali a prestação de um serviço, a entrega de um bem específico. E esse direito de receber, ele só vai ser concretizado após a prestação de contas, que daí, na contabilidade, a gente vai conseguir ver realmente, de acordo com essa nota fiscal, este bem foi entregue em tal data, esse serviço foi prestado em tal data. E aí você dá a baixa lá, e aí aquilo realmente é contabilizado como uma variação patrimonial diminutiva, né? Então, uma despesa patrimonial efetivamente. Então, no momento da concessão do suprimento, não é despesa patrimonial. No momento da concessão é só despesa orçamentária, porque tem o empenho, liquidação e pagamento. Mas no patrimonial, na ótica da contabilidade, eu faço a concessão do suprimento, seria uma saída de dinheiro aqui,
só que ao mesmo tempo entra, né? Então sai aqui o dinheiro, mas entra o direito de receber uma contraprestação, que eu ainda não recebi, porque a despesa ainda não foi feita, entendeu? A despesa ainda não foi realizada, o suprido ainda não comprou o bem, o suprido ainda não contratou o serviço, isso ainda vai ser feito. Então, como isso ainda vai ser feito, a gente contabiliza um direito de recebimento ali futuro, e aí fica aqui um direito de receber e uma saída de numerário. E aí bate aqui e é uma despesa não efetiva. Então, para efeitos da contabilidade, na concessão do suprimento, não é despesa, tá? Só vai ser uma despesa efetivamente lá na contabilidade, despesa patrimonial, quando? Quando eu tiver a prestação de contas pelo suprido, ok, gente? Maravilha, então. Lindo. Outro ponto que vem em prova aqui que é bastante importante. Não existe uma regulamentação, pessoal, geral de suprimento de fundos, no sentido de que existe uma lei, um regulamento que vai regulamentar para todos os entes federativos, para todos os órgãos, entidades, enfim, aquele suprimento. Não. Cada ente da federação vai regulamentar, né? Então, cada um vai regulamentar o seu regime de adiantamento. Então, não vai ter, por exemplo, o estado, o município, ele não vai estar atrelado, por exemplo, a uma normativa, a um regulamento da União, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Secretaria não sei da onde. Não, cada um vai regular o seu próprio. A gente tem uma autonomia aqui com relação à regulamentação do suprimento de fundos, beleza? Então, vamos ver aqui. Cada ente da federação vai regulamentar o seu regime de adiantamento, observando as peculiaridades do seu sistema de controle interno, de forma a garantir a correta aplicação do dinheiro público. Isso aqui, pessoal, a gente retira do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. O MCASP, ele traz para nós uma regrinha geral aqui. Então, como se ele aqui está dizendo assim, ó, pessoal, União, Estado, DF, Município, suprimento de fundos vai ser utilizado quando? Então, já regulamentem da forma que vocês acharem melhor, mas já saibam que essas aqui vão ser as hipóteses, né? Então, para atender despesas eventuais que exijam pronto pagamento, caráter sigiloso e pequeno vulto. E veja aqui, ó, pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido em ato normativo próprio. Aqui ele não traz a lógica do ministro da Fazenda, que atualmente é o ministro da Economia. Porque se ele trouxesse do ministro da Fazenda, isso só se referiria à União, tá? Então ele traz especificamente aqui em ato normativo próprio. O Estado vai ter o seu pequeno vulto, o município vai ter o seu pequeno vulto, o DF vai ter o seu pequeno vulto em ato normativo próprio, beleza? Mas essas aqui vão ser as situações possíveis de pagamento de suprimento de fundos para todos os entes federativos, tá bom? Vamos praticar então um pouquinho aqui o que a gente aprendeu de suprimento? Vamos lá. Sebrasp 2021, Cefaz do Ceará. A Lei 4.320 é de suma importância para a administração pública, haja vista que versa sobre direito financeiro, tema que afeta o dia a dia das repartições públicas no que se refere ao ingresso e à saída de recursos. Considerando o disposto nessa lei, julgue o item que se segue. O suprimento de fundos tem como finalidade atender a despesas que não possam aguardar o processo normal, ou seja, constitui exceção quanto à realização de procedimento licitatório, sendo utilizado, por exemplo, para o atendimento de despesas de pequeno vulto das escolas públicas cearenses. Exatamente isso. Não podem aguardar o processo normal, são exceção ao procedimento licitatório, com certeza absoluta, né? E vai, com certeza absoluta, poder ser utilizado para pequeno vulto de uma escola pública. Ah, tem que trocar uma janela, tem que trocar uma fechadura, quebrou uma porta, tem que arrumar a porta. Tranquilo, né, gente? Aqui vai se enquadrar ali como pequeno vulto, como regra, então a gente tem ali essa possibilidade. Sebrasp 2021, considerando que a Codevasf necessite realizar a revitalização das margens do Rio São Francisco no trecho localizado em Itacoatiara, na Bahia, obra orçada em 729.250,59, julgue o item a seguir. Para viabilizar a contratação da revitalização das margens do Rio São Francisco,
a Codevasf poderá utilizar-se do mecanismo do suprimento de fundos. Gente, a gente quer revitalizar, né, a margem do Rio São Francisco vai ser uma obra em quase 800 mil reais. Óbvio que eu não vou poder utilizar suprimento de fundos aqui. Aqui vai ter que ter todo um procedimento licitatório, né? Uma obra de até aqui grande porte, né, gente? Aqui, na verdade, 729 mil, eu tô achando muito pouco, né? Para revitalizar as margens aqui. Mas não tem condições aqui de ser suprimento de fundos. A regra é que vai ser uma despesa que exija pronto pagamento, pequeno vulto, caráter sigiloso. A revitalização aqui da margem do Rio São Francisco, essa obra, ela não se enquadra em nenhuma hipótese de suprimento de fundos, beleza? Então, não poderá não utilizar desse mecanismo. Sebrasp 2020. Os entes da federação devem observar as regras estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional quanto à regulamentação do seu regime de adiantamento de suprimento de fundos. Gente, os entes da federação não vão observar as regras da Secretaria do Tesouro Nacional, não. Quem vai observar as regras da Secretaria é a União, né? Os entes da federação, eles vão ter uma regulamentação própria do suprimento. Então, eles vão regulamentar no âmbito da esfera federativa deles, a Secretaria Estadual ali, a Secretaria do Tesouro Estadual, Secretaria do Tesouro Municipal, né? Vamos ver ali quem vai ser o órgão que vai estabelecer regras gerais para isso, e aí a gente vai olhar para este órgão. Mas a Secretaria do Tesouro Nacional, ela está no âmbito da União, então ela vai estabelecer as regras para a União, tá? E não para todos os entes aqui. Então, errado. Sebrasp 2020. O suprimento de fundos representa uma despesa do ponto de vista patrimonial, pois no momento da sua concessão, há redução no patrimônio líquido. O que nós acabamos de olhar aqui, pessoal? Suprimento de fundos, no momento da concessão, não causa redução no patrimônio líquido. A redução do patrimônio líquido vai acontecer na prestação de contas do suprido, que é o momento em que ele vai falar assim, olha, eu comprei esse bem, eu contratei esse serviço, a nota fiscal está aqui, o recibo está aqui para vocês verem que o serviço foi prestado, que o bem foi entregue e tá tudo perfeito, pode fazer a VPD, pode fazer a variação patrimonial diminutiva, tá? E aí sim a gente vai ter essa contabilização ali como despesa. Mas no momento da concessão do suprimento, é uma despesa sob o enfoque orçamentário, porque eu tenho empenho, liquidação e pagamento. Na patrimonial, não é considerada despesa ainda na concessão, porque vai gerar um fato permutativo ali. Vai ter a saída, né? Vai ter a baixa lá por conta da entrega do numerário, mas, ao mesmo tempo, vai ter o aumento ali na parte do ativo, do direito de receber a prestação de um serviço, o direito de receber um bem que será adquirido ali por meio daquele suprimento, tá bom? Então, aqui, veja, cobrando a lógica do MCASP, cobrando a lógica da contabilidade numa prova ali para auditor de controle, e isso é muito comum, tá, pessoal? Muito comum. Você tem que saber ali em que momento que o suprimento de fundos é considerado despesa orçamentária e em que momento que ele é uma despesa patrimonial, beleza? Maravilha, então. E é isso, finalizamos aqui esta primeira parte de suprimento de fundos, em que o nosso foco foi apenas a 4.320 e o decreto 93872, e no nosso próximo bloco nós vamos falar sobre o cartão de pagamento do governo federal com relação ao suprimento de fundos, tá? É um tema bastante específico, é um tema que é importante para efeito de algumas provas. Então, você precisa saber que esse cartão existe, você precisa saber como que ele funciona, quais são as regrinhas básicas dele, porque quando vem cobrança de cartão de pagamento do governo federal em prova, muita gente erra, muita gente escorrega nas cascas de banana e vocês precisam saber aí bem essa parte também, beleza? Então, eu espero vocês para falarmos sobre suprimento de fundos, cartão de pagamento do governo federal. Até!